boa noite para vocês. Deus possa abençoar a vida de cada um que está aqui. Que a graça e a paz de Deus possa encontrar lugar no nosso coração. Vamos orar para que Deus possa abençoar a nossa aula de hoje, para que possamos crescer um pouco mais. Deus, nós te bendizemos nesse final de tarde, começo de noite. Agradecemos, Senhor, pela possibilidade de aqui estarmos e refletirmos na palavra do Senhor, a respeito da história da tua igreja, a respeito de como temos vivido a igreja hoje. Na verdade, qual é a maneira que o Senhor espera que eu, os meus irmãos, a tua igreja hoje na face da terra, vivam. Viva, ó Deus, nos seus ajuntamentos, viva, ó Deus, fora dos seus ajuntamentos. E a nossa oração, ó Deus, é que o teu Espírito Santo possa nos abençoar, nos dirigir, nos conduzir na exposição e na compreensão de cada um de nós aqui, a despeito dos textos bíblicos que vamos ler, a despeito de parte da história que vamos olhar um pouco. Queremos entender isso, porque queremos continuar a viver igreja, da maneira mais próxima da palavra do Senhor. Assim nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Muito bem. O Paulo tirou algumas cópias lá. Quem não esteve aqui no domingo passado, levanta a mão. Ó Paulo, começando aqui, ó, pela... Quem não esteve no domingo passado, tá? Fica com a mãozinha levantada que o Paulo vai passar uma cópia para você. Importante que todos tenham a folha antes de eu começar, e aí nós já vamos à nossa caminhada de hoje. Quero lembrar você que essa é a nossa quarta aula do nosso tema Igreja, repensar e ressignificar. Nós estamos repensando igreja para que, com a sabedoria e a graça de Deus, com tão somente embasado na palavra de Deus, nós possamos ressignificar o nosso viver em igreja. Nosso irmão Paulo vai tirar mais algumas cópias para você que está sem, você depois sinalize daqui a pouco para poder receber a sua. Eu quero que você volte seus olhos, eu vou repetir um pouco o que eu falei no domingo passado, para que aqueles que não puderam estar aqui possam se lembrar e outros entender qual é o nosso objetivo. Então você tem aí a página 1 de 2, o objetivo eu quero ler rapidamente para você. Sempre é bom lembrar o porquê para quê do que estamos estudando no tema atual. Repensar para ter conclusões construídas além das adquiridas, e assim ter convicções mais alicerçadas a despeito do que creio. Eu e você somos seres humanos que vivemos numa sociedade que eu posso dizer que talvez de uma década para cá mais forte isso vem acontecendo, onde o conhecimento passou a ser mais construído. Pastor, o senhor está atrasado, faz mais tempo. Não, faz mais tempo que se fala de construir conhecimento, mas é de uma década para cá que isso vem de fato sendo crescente no meio educacional. Mas eu e você fazemos parte de uma geração, quando eu digo eu e você, entendendo os nossos adolescentes e jovens aqui também, mas aqueles dos seus 30 anos para cima, nós somos resultados de uma geração a qual viveu a chamada educação bancária. O que é a educação bancária? Nós chegávamos a uma sala de aula, sentávamos e o professor na frente ao mestre, ao sabedor, eu e você não sabemos nada, e ele vem e despeja, ele deposita informações sobre você e sobre mim. E pouco se perguntava, pouco se pesquisava, pouco se repensava sobre o que o professor passava. E isso acontecia e acontece ainda, infelizmente, na maior parte, tanto no meio acadêmico secular, quanto também no ensino nas igrejas. Muitas igrejas
igrejas ainda vivem essa educação bancária, onde o professor da escola bíblica, o pastor fala, todo mundo ouve, ninguém questiona e aí, ponto. É isso que nós colocamos aqui, que nós estamos repensando, porque nós somos fruto de uma geração de convicções, se assim eu posso dizer, que foram absorvidas, mas elas não foram construídas, elas foram absorvidas. E agora esse nosso repensar é a tentativa de repensar, né, sendo redundante aqui, rever aquilo que eu e você absorvemos e ver se de fato é desse jeito, ver se de fato é assim que é a maneira mais próxima da palavra de Deus. Primeiro é se repensar. E todo repensar é interessante que você se lembre, e eu também, que todas as vezes que nós vamos repensar determinados dogmas ou determinados conhecimentos, inegavelmente vai acontecer o que nós chamamos de quebra de paradigmas, aquilo que nós chamamos de desconstrução, e isso inegavelmente gera desconforto. Por quê? Porque mexe com aquilo que eu e você absorvemos durante um bom tempo, e agora a gente para analisar. Eu absorvi, ok, foi bom para mim no geral, mas não é bem assim em algumas questões. E agora, o que eu faço? Agora a gente repensa. E nesse repensar que nós estamos trabalhando aqui, para que nós possamos juntos depois ressignificar, ou seja, dar um novo significado a despeito da nossa vivência. Nós não estamos aqui apenas querendo ficar cabeções ou cabeção no conhecimento bíblico, histórico da igreja. Nós não estamos aqui como curioso, muito menos eu. Olha, era assim, mas a verdade tem que ser desse jeito. E aí, o que a gente... Não, nós estamos repensando para construir convicções, para ressignificar. Tem que ter mudança, tem que ter um e daí. Por quê? Para que eu estou sabendo tudo isso? Para nós ressignificarmos e para nós continuarmos viver a igreja da maneira mais próxima da palavra de Deus. Eu deixei essa página 1 e 2 e 2 de 2 com você. Nós já lemos vários textos aqui. Eu vou retomar de onde nós paramos, ok? Então, dando um geral aqui para aqueles que ainda não puderam estar conosco, nós temos esse varal aqui à frente, dentro do nosso tema repensar e ressignificar a igreja. Nós temos aqui aquilo que foi chamado de habitação, de presença de Deus na história do povo de Israel. O tabernáculo foi a primeira construção, a qual Moisés recebe de Deus a orientação de como ele tinha que construir. E aí o livro de Levítico, como nós temos colocado aqui, embora coberto, o livro de Levítico, alguns vão falar, não, Êxodo e Números também, eu sei, mas muito mais o livro de Levítico, ele traz como que Deus queria que o povo vivesse, como que Deus queria ser adorado, como que o povo iria ter comunhão com Deus. Então o Levítico trabalha muito isso. Tabernáculo. O tabernáculo ele passa a existir ali a partir, como diz, de Levítico, Números. Depois, quando a gente chega em 2 Crônicas, nós vamos ver a narrativa da construção do templo de Salomão, que Davi quis construir, mas não construiu. Deus usa Salomão, o filho de Davi, para construir o templo. Então o tabernáculo não tem mais necessidade, o templo agora passa a ser um lugar de oferta de sacrifício, para que Deus seja cultuado pelo povo e receba o sacrifício do povo. O templo ele é destruído, e ele é destruído no ano 570, 500 alguma coisa antes de Cristo. E esse templo que é destruído pelo Império. Vamos lembrar um pouquinho, né? Vamos ver a aula, o povo aí refrescando a memória. Quem destrói o templo de Jerusalém? Fala grande, gente. Babilônia. A Babilônia entra aqui na boca do Nabucodonosor em Jerusalém, destrói o templo. O templo é destruído. Quando o templo é destruído, surge a chamada sinagoga, porque os judeus falam, onde nós vamos continuar nos reunindo? Como nós vamos continuar lendo a Torá? Aquilo que a gente tem colocado, que é Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Onde nós vamos continuar lendo a Torá? Então a sinagoga são lugares menores, uma configuração
elas são totalmente diferentes do que foram o tabernáculo e do que foi o templo, onde os judeus continuam realizando suas reuniões. Só lembrando rapidamente, agora na sinagoga não tem mais a figura do sacerdote nem do sumo sacerdote. Agora tem um líder dirigente. Na sinagoga é feita a leitura da Torá e dos profetas. Talvez você fale, não pastor, ainda não deu tempo, eu sei. Mas eu quero que você considere sinagoga tanto no Antigo Testamento quanto aquela que vem também para o tempo do Novo Testamento. A sinagoga mais próxima do final do Antigo Testamento e próxima do Novo Testamento, ela é feita a leitura da Torá e dos profetas. Isaías, Jeremias e assim vai. Por isso que quando nós lemos o texto do Evangelho, quando Jesus diz assim, ele abre lá o pergaminho, os rolos, e ele faz a leitura do profeta Isaías e fala, hoje se cumpriu, sou eu. Eu já a pergunta, tá? Deixa eu só dar esse panorama geral aqui para quem não veio ainda. Então é feita a leitura da Torá e dos profetas. A sinagoga, ela continua a existir também no período do Novo Testamento, mesmo depois da reconstrução do templo. Quando eles voltam depois de 70 anos do exílio da Babilônia para Jerusalém, e aí Esdras, Neemias, Zorobabel vão trabalhar ali a reconstrução do templo. A sinagoga não deixa de existir mais, pelo menos até então. Ela vem para o Novo Testamento, assim como o templo reconstruído vem. Só que esse templo reconstruído por Esdras, Neemias, Zorobabel, ele vai ser profanado por Antíoco IV, que nós comentamos aqui, que é naqueles 200 anos antes de iniciar ali o Evangelho de Mateus no Novo Testamento, que é a ausência de voz profética. Depois disso, Herodes então trabalha, ele dá uma repaginada no templo, isso é chamado Templo de Herodes. E esse templo passa a existir no Novo Testamento, ele não está, mas imagina o templo vindo e a sinagoga vindo para o Novo Testamento. Então volta-se os judeus a terem os seus ritos e serviços e dias no templo, e parte dos judeus também continuam se reunindo na sinagoga, conquanto, assim como afixamos aqui, as ações são líderes diferentes, liturgia diferente. No Novo Testamento, uma perseguição acirrada, e esse templo que vai ser destruído novamente, surgem as casas, uma casa. A reunião dos cristãos passa a acontecer na casa. Depois da destruição do templo, a sinagoga continua. Então agora continua tendo reunião na sinagoga e na casa. Só que nós vamos ver daqui a pouco nas narrativas bíblicas aqui que são grupos diferentes que se reúnem nesses lugares. Aqui deixa que vai ser para os próximos domingos. Agora sim eu vou abrir aqui para quem está vendo na mão. Espera o microfone chegar, viu, irmãos? Porque está sendo gravado aqui, assim pega também a sua pergunta. Pastor, por que se os judeus não creem no Cordeiro que é Jesus, né? Por que eles pararam de fazer o sacrifício? O que fez eles pararem? Foi a destruição do templo? O que foi? Os judeus, eles param de fazer o sacrifício porque o templo e toda a estrutura foram destruídos no ano 70 depois de Cristo. O sacrifício era feito lá. Por isso que há um desejo enorme de uma parte dos judeus, não são todos, porque graças a Deus muitos judeus se converteram ao cristianismo. Então quando falar de judeu, não coloca tudo no mesmo balaio, tá? Há os judeus que ainda não creem em Jesus Cristo, e há muitos judeus que se converteram ao cristianismo. Como um lugar santo para eles, e um lugar que tem que ser feito sacrifício é Jerusalém, que tem uma grande parte de judeus que não quer construir o templo lá. Então, o encerrar do sacrifício foi a destruição do templo no ano 70. Ok? Se bem que ainda depois o apóstolo, no caso que eu dou o nome ao autor da carta aos Hebreus, né, que é uma discussão grande aí. Não temos definido quem é o autor da carta aos Hebreus, mas a carta aos Hebreus é principalmente sobre isso. Porque uma parte dos judeus ele insistia em oferecer sacrifício. Ele trabalha no novo livro do caminho ali, que é Jesus, né? Não precisa mais desse oferir. A sinagoga não tem como ter sacrifício, porque sacrifício só era oficiado pela figura do sacerdote e do sacerdote. Então não tem como ter sacrifício aqui. Até um ancião, é um líder, alguém mais antigo da cultura judaica que vai ser o dirigente da sinagoga. Nem estrutura
não tem a mesa da proposição, não tem os candelabros, não tem a figura do sacerdote, as indumentárias, porque assim, até boa essa pergunta sua, Tom, não é apenas a figura do sumo sacerdote e do sacerdote, mas aquilo que eu pedi para vocês pesquisarem. Antes dessa classe sacerdotal oferecer o sacrifício, eles tinham todo um rito que eles tinham que prestar, de purificação, de vestimenta, de gestos, até onde ele anda no tabernáculo, depois quem continua para o Santíssimo Lugar. Então não tem como continuar oferecendo sacrifício com a destruição do templo. Visto isso, resumindo aqui, espera chegar o microfone aqui, microfone por favor. Quem está com o microfone, obrigado pela ajuda. Se puder alguém ajudar o Tiago, ficar um com o microfone aqui na frente e o outro lá no fundo, vai ser bom para podermos agilizar mais. Obrigado pela disposição, Tom. Diga, meu irmão. Logicamente, a gente sabe que dá-se muito tempo, né, que se passa de uma época do templo para a sinagoga. Quando é destruído o templo, a figura do sumo sacerdote some. Quando é destruído o templo, a figura do sumo sacerdote, ela não some, o sacerdote não some, e o tempo da sinagoga para o templo não demora muito, não, ela é vapt-vupt. O povo já é levado para a Babilônia, e lá os líderes judeus já começam a arrumar espaços e montam as sinagogas, pela ausência do templo. Quem vem dirigir a sinagoga são líderes, são pessoas antigas. Há alguns que até exerciam a função de sumo sacerdote lá no templo, porque eles foram levados para o exílio também. Só que aqui na sinagoga eles não poderiam usar da prerrogativa de sumo sacerdote, porque na sinagoga tinha ausência de altar, tinha ausência daquela parte do tabernáculo, do Santíssimo Lugar e do átrio, onde não tinha como funcionar o sacrifício. Ele só não desempenhava a função, então, mas ainda existia o sumo sacerdote ainda, pelo que o senhor acabou de falar aí agora. Existiam as pessoas que exerceram a função do sumo sacerdote, mas não existia a ação do sumo sacerdote e a ação do sacerdote. É mais ou menos assim, se eu tentar fazer uma comparação simples. Existiam os caminhoneiros, só que não tinha mais caminhão para dirigir. Não tem função de ser caminhoneiro. Pastor, na pesquisa que eu fiz, a sinagoga, ela trouxe, ela veio também porque quando eles estavam exilados, eles fizeram lá no exílio algumas sinagogas para eles se reunirem. Foi lá que começaram as coisas. Então essa estrutura já veio de lá no exílio. Lá do exílio babilônico. Foi. Por quê? Pela necessidade deles continuarem lendo a Torá, as Escrituras para os judeus, para que eles não perdessem o conhecimento daquilo que eles já tinham obtido. Ok? Abra sua Bíblia comigo agora, por favor. Lá em Atos, enquanto nós vamos abrir a pergunta aqui, abra sua Bíblia em Atos, capítulo 13. E aguenta aí, vamos ouvir a pergunta aqui da nossa irmã Lucília. Então, na minha pesquisa eu ia falar de Atos 13. Judeus se unem para adorar e eles também convidaram pessoas de fora na sinagoga. É isso mesmo? Não. Eu achei? Judeu não convidava pessoas. O até para falar assim, vai para a sinagoga do povo até estranhos, convidados, num lugar, na pesquisa que eu fiz, né? E aí, um dos versículos, aí fala o quê? Quer dizer, os anciões tinham reservado, tinham os lugares reservados, para eles sentarem na frente, e tinham os líderes comuns, e tinha assistentes. Então, no texto que você falou, eu já liguei com o Tiago, aqueles que gostavam dos primeiros lugares. Mas a questão é a seguinte: se o judeu nunca quis convidar ninguém para participar da reunião deles, e até hoje o judeu está pouco ligando para quem vai se converter ao judaísmo ou não, porque eles se acham uma raça pura. O judeu ele tem preferência que só entre na sinagoga judeu. Agora, de fato, pessoas não judias entravam na sinagoga, porque a sinagoga também, ela se torna um espaço, além de leitura da Torá, um espaço educacional. Ali crianças menos favorecidas acabavam tendo aulas das disciplinas básicas da época deles. E alguns não judeus adentraram na sinagoga também para ouvir a leitura da Torá. Por isso que quando a gente leu a semana passada
Atos capítulo 13, verso 43, aqui que a gente vai ler de novo, fala de judeus e prosélitos. Os prosélitos aqui são gentios, qualquer raça não judia eram os prosélitos. Prosélitos são aqueles que foram convencidos e passaram a ter a fé judaica. Então, romanos, gregos e outros povos que entravam na sinagoga, ouviam a Torá, eram, entre aspas, convertidos ao judaísmo, esses prosélitos. Tá? Então, eles adentravam para ouvir, só que eles só eram aceitos para continuar na sinagoga se eles passassem pelo rito da circuncisão, que era um grande dilema entre alguns líderes. Paulo e Pedro tiveram esse debate na questão da circuncisão ali. Há um concílio que é montado em Jerusalém, que é o primeiro concílio só para debater essa questão: se faz a circuncisão, não faz a circuncisão. Né? Então, esses prosélitos aqui, que eram gregos, romanos e outras raças que não judia, eles tinham que passar pela circuncisão. Senão não tinha sentido ele continuar lá na sinagoga, não tinha que ele continuar fazendo lá. Né? Então, esses são chamados prosélitos. Vamos ler lá que vai ficar mais claro para nós. Abra sua Bíblia lá em Atos 13, verso 43. Depois eu vou ler o capítulo 17. Estou lendo a sinagoga, está esse quadrinho aí embaixo. Atos 13, verso 43. O que a Lucia acabou de falar, nós vamos ler aqui. Atos 13, 43. Eu vou ler o 42 antes, ok? Para ficar assim mais claro. E vou continuar lendo aqui o 44 em diante. Atos 13, 42 diz: ao saírem eles, rogaram-lhes que no sábado seguinte lhes falassem essas mesmas palavras. Despedida a sinagoga, lembrando, né, que sinagoga não é significado, não é atribuído diretamente ao prédio. Porque ninguém despede o prédio e fala, vai embora. Despedida a sinagoga, a sinagoga significa ajuntamento. Bom, vou despedir do povo, ajuntar os judeus. Então, voltando ao 43. Despedida a sinagoga, muitos dos judeus e dos prosélitos, que é aquilo que eu acabei de falar. Não judeus que se convertiam ao judaísmo. Muitos judeus dos prosélitos seguiram Paulo e Barnabé. E estes, falando-lhes, os persuadiram a perseverar na graça de Deus. Vamos ler o texto que eu vou explicar isso aqui melhor. Capítulo 14. Tudo que eu estou falando está na sua folha aí, no segundo quadro, sinagoga, tá? Capítulo 14, verso 1. Em Icônio, Paulo e Barnabé entraram juntos, leiam comigo, na sinagoga o quê? Judaica. É muito característico. Sinagoga é lugar de reunião de judeu. Bom? E falaram de tal modo que veio a crer grande multidão, tanto de judeus como de gregos. Então, ó, uma coisa o pastor está falando, leu o capítulo 13, leu o 14, mostrar que a Bíblia está dizendo. Eu vou ler o 14 novamente, verso 1. 1 e 2. Em Icônio, Paulo e Barnabé entraram juntos na sinagoga judaica e falaram de tal modo que veio a crer grande multidão. Termine de ler comigo todos. Tanto de judeus como... Então tinha gregos lá dentro da sinagoga judaica. E eles, muitos deles, crerão no Evangelho da graça de Jesus Cristo, que o apóstolo Paulo e Barnabé pregaram lá. Verso 2. Mas os judeus incrédulos, aqueles que não criam, incitaram e irritaram os ambos gentios contra os... Vamos lá para o capítulo 17. Vamos continuar na mesma questão aqui. Capítulo 17 de Atos, verso 1 e depois 2 a 4. Espera aí, já vamos. Capítulo 17, verso 1 e 2. Verso 1 a 4, melhor dizendo. Tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia, leiam comigo, uma sinagoga de judeus. Percebe que o apóstolo ou os apóstolos, toda a cidade que eles entraram, eles não chegavam pregando o evangelho nas praças, nas ruas. Era de praxe eles adentrarem primeiro a sinagoga. É ali que eles iam primeiro. Continuar lendo o verso 2 em diante. Paulo, segundo o seu costume, eu acabei de falar, vou ler para mostrar que é a Bíblia que diz, né? Foi procurá-los e por 3 sábados arrazoou com eles acerca das Escrituras, expondo e demonstrando ter sido necessário que, aqui Paulo agora, Paulo não vai ler apenas a Torá,
Paulo vai lembrar agora, presta atenção, de uma escritura que eles ainda não têm nas mãos, porque o Novo Testamento ainda não tinha sido feito nesse período deles, e eles estavam usando as personagens do Novo Testamento que viria a ter narrativa. Mas o apóstolo Paulo é aquele que creu em Jesus Cristo, que foi contada a história pelos outros apóstolos. Então Paulo, além de ler a Torá e as promessas do Messias, que já tinha na Torá e nos profetas, ele fala, verso 3, expondo e demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressurgisse dentre os mortos, e este dizia, ele é o Cristo, Jesus, que eu vos anuncio. Então, olha só, sinagoga, dirigente líder. Só que Paulo e Barnabé, eles não sentavam nos primeiros lugares, então eu já vou fazer até correto, tá? Paulo e Barnabé chegavam e sentavam em algum outro lugar. Porque os bambambam, literalmente, não vamos trabalhar mais a fundo isso, eles faziam questão dos primeiros assentos. Aqueles que se achavam mais autoridade, mais espirituais, eles gostavam dos primeiros assentos. Aí Paulo e Barnabé chegavam na sinagoga e sentavam. O dirigente estava na sinagoga e lia as escrituras e falava, tem alguém entre nós que gostaria de arrazoar ou ler as escrituras e expor algo para o conforto de todos? Paulo e Barnabé levantavam, iam à frente na sinagoga, e aí lia as escrituras que o dirigente passava na mão deles, o pergaminho, lá o bolo, só que ele falava, olha, isso aqui que eu estou lendo, é o Cristo que já veio, que foi morto, crucificado, ressurreto, está assunto à direita de Deus do Pai. É desse aqui que eu estou falando agora. E aí a ação do Espírito Santo de Deus, que é ele quem faz, converte muitos. E esses muitos se convertem. Paulo e Barnabé falam, agora que vocês se converteram a Jesus Cristo, é interessante que vocês perceberem nesse evangelho da graça. Já abre, irmãos, vou só terminar a leitura aqui. Capítulo 17, nós estamos vendo, parei no 3, verso 4. Alguns deles foram persuadidos e unidos a Paulo e Silas. Agora, Paulo e Silas aqui em Tessalônica, melhor dizendo. Bem como numerosa multidão de, lê comigo aí, gregos e muitas distintas, a mulherada desde aqui, né? Só um pouquinho para os homens, não ficar muito assim. Jesus tinha discípulos homens e discípulos assim, mulheres. O pastor dos 12 era só, estou falando só dos 12. Até porque Jesus não teve só 12. Jesus tem 12, tem 70, depois tem muitos outros homens, outras mulheres. São várias classes, sim. Agora, aqueles 12 que de fato formou a classe apostólica aí, sim. Então percebe que eles entravam e pregavam o Evangelho de Jesus. E alguns judeus se convertiam ao cristianismo e também os não-judeus, os gregos. Aqueles gregos que estavam lá ouvindo a Torá. Aqueles gregos que estavam lá ainda, assim como os judeus, esperando vir o Messias. E aí Paulo vem e fala, já veio o grego, opa, óbvio que tudo isso eu estou dizendo aqui, depois que o Espírito Santo de Deus vem e converte. Depois que o Espírito Santo de Deus converte. Sim, diga. No versículo 43 lá de Atos 13, já falou, despedida da sinagoga. Questão que falou, despedida da reunião. Só que no 14:1 fala assim, Paulo e Barnabé entraram juntos na sinagoga. Eu queria entender essa diferença. Despediram a sinagoga e entraram juntos na sinagoga. Ok? A mesma perspectiva humana que aquelas pessoas tinham, principalmente judeus, assim como a maioria dos evangélicos tem hoje, que ainda falam que a igreja é onde? E não é o templo, ok? Ok ou não é, tá? Está na Bíblia e domingo que a gente vai entrar vários versículos para dizer que não é mesmo. Mas alguns ainda falam, o templo. O judeu é a mesma coisa. A sinagoga. Só quando a gente vai nos originais, tanto tabernáculo, templo como sinagoga, vem da mesma raiz da palavra ajuntamento. E ajuntamento de pessoas, assembleia, reunião. Então, despedida sinagoga, despedida reunião, despedida às pessoas. Hoje ainda a gente fala o quê? Nós somos igreja. A hora que terminar o culto, nós vamos dizer que a graça e a paz do Senhor Jesus sejam sobre todos nós. Despedida à igreja. Qual igreja? Os salvos.
Só que ele chegar lá fora, no meio da semana fala, domingo que vem eu vou na igreja. A gente automaticamente já se reporta ao prédio. É isso que acontecia lá, que acontece hoje, a mesma coisa. Tá? Pastor, eu lembro que antes dela, é só para falar essa informação do, né, que os discípulos apóstolos falavam, na reunião eles eram chamados, no 13, do 13 ao 15 fala disso, mas no 15, do Atos, verão. Fala qual disso que você está se referindo. Que os apóstolos eles eram chamados para falar Sim. Né? Não, acho que alguém comentou aí, então aqui. Só a informação da Versículo 15 do capítulo 13. É que o pastor fala muita coisa que eu fiquei lendo, estudando durante a semana, às vezes eu cito o texto, a Lula nos faz lembrar ali, ó. Atos 13, verso 15, lembram da figura de Paulo e Silas sentado lá? Diz, depois da leitura da lei e dos profetas, os chefes da sinagoga, o dirigente, mandaram dizer-lhes, irmãos, você tem alguma palavra de exortação para o povo? Dizei. Nessa hora, Paulo levantava, Silas levantava, ele levantava e falava, oportunidade, vamos pregar o evangelho de Jesus Cristo aqui para esse povo. Pastor, nesse mesmo versículo, é aquilo que eu estava falando, que você falou agora, né? Aqui, o versículo que está dizendo que falavam estranhos no estudo aqui, é esse daqui. Então, quer dizer, não eram estranhos. Gente, me ajuda. Quando vocês falarem, cita o texto bíblico, tá? Vamos lá. Eu nem vi esse. Não, cita o texto primeiro, só um pouquinho mais. Fala mais. 17, não é? 17 de qual? Nesse que você acabou de ler, ele fala assim, depois da leitura não, né? Então, no mesmo estudo, O meu estudo está dizendo que a base que eles falam, que estranhos falavam na sinagoga, eles deram esse versículo. Ele não diz isso. Ah, tá, mas espera aí, exatamente. Eles não dizem. Só, Bruno, se obrigado por essa lembrança. Uma coisa é a gente fazer pesquisa no Google, no YouTube. Não fica aqui, não. Não entendi o que você fez aí. E outra coisa é pegar as notas de rodapé da Bíblia, que não são textos bíblicos, são comentários teológicos. Isso vai inspirar, ok? Então, uma coisa é, a Bíblia não diz estranhos. Não. A Bíblia diz quem estava lá. E no caso, Paulo e Silas é que se levanta aqui e fala. É isso? E é só para corrigir o que eu tinha falado. Não, ótimo. Então, Ótimo. outra coisa que eu chamou a atenção aqui, que eles falam, é que eles frisam duas vezes, que é no sábado. Então, antes não era no sábado, agora seria no sábado ou foi coincidência que foi no sábado que eles estão falando aqui? Tanto a reunião oficial, tabernáculo, templo, sinagoga, a maior presença era sábado, para a leitura da Torá. Só que, como eu disse, o sacrifício também era de outubro, no templo. Então, todos os dias tinha sacrifício e oferta lá. Mas a reunião no sábado. Por isso que tem denominações hoje que guardam o sábado. Né? Então é nesse aspecto. Hoje, no caso dele, judeu, hoje tem denominações que guardam o sábado, porque pegam alguns textos do Antigo Testamento, mas não faz uma análise hermenêutica contextualizada. E aí vai direto lá e guarda o sábado. Mas não tem base bíblica na vida em Cristo no Novo Testamento para se guardar sábado, tipo de passagem, muito menos domingo. Senão vai ser o sapo falando do jacaré. Já ouviu isso? O sapo chega na boca do jacaré, né? Aí os que guardam domingo falam, o outro, não quero citar o nome por essa, a outra denominação guarda o sábado. Aí a gente do lado de cá quer falar de boca cheia, a gente guarda o domingo. Aí eu falo, tenha vergonha de dizer que guarda o domingo, porque eles guardam o sábado melhor do que quem diz que guarda o domingo. Ninguém guarda coisíssima nenhuma. Você passou a maior parte do tempo hoje dormindo assistindo televisão ou no YouTube. Ou no Facebook, ou no Instagram. Você não ficou lendo a Bíblia, orando, no culto, pensando em Deus o tempo todo. Né? Então, esse negócio de guardar o dia é mais hipocrisia do que qualquer outra coisa, com toda sinceridade nesse aspecto. Né? Não existe uma guarda. Se for aqui, quando chega uma pessoa para mim que fala que guarda o sábado, eu tenho conhecimento de pessoas que guardam o sábado, eu falo para ela assim, você guarda mesmo? Que jeito que você guarda? Do jeito que você quer ou do jeito que era guardado? Não, vamos ler. Não, você guarda coisíssima nenhuma. Domingo é a mesma coisa. Mesma coisa. Né? Na verdade, a gente acaba sacralizando esses dias por causa da mente religiosa que vai ser discutida. Segura um pouquinho, já lá abro de novo a pergunta, que eu quero dar um leque aqui numa caminhada. Eu acho interessante que vai ajudar na nossa conversa.
Sinagoga, mais tempo. Usando tudo isso que nós falamos até agora. Presta atenção, porque tudo a gente vai ter que chegar no hoje. Nós temos o tabernáculo no templo, guardado as devidas proporções, né? Tecido, madeira, concreto, tecido, madeira. Aqui o que acontecia era um tipo de reunião e um tipo de liderança. Aqui era uma outra reunião, uma outra liderança. Conquanto algumas práticas daqui vieram para cá. Qual? Leitura das Escrituras e oração. Cantava-se aqui também. Aliás, as plaquinhas do ano passado, o pessoal ficou meio assim, eu não levei. Levanta aí, por favor. Luci, por favor, pode vir aqui. Érica, por favor, pode vir também. Você também, Vitor Hugo. Você também, Leonora. Pode vir todos esses que eu chamei. No ano passado eu passei umas plaquinhas na aula, pessoal. Vocês trouxeram a plaquinha e o clips, né? Por favor. Pode vir, Marcos, também. Luci, música. Coloca aqui, Luci, na casa. Põe aqui. Quem mais tem música? Quem mais tem música? Pode colocar aí, Leonora, abaixo aí no tempo. Ensino mútuo, Érica. Érica, levanta a plaquinha para a turma aqui. Vamos ver como é que o povo está acompanhando a ideia aqui. Onde que tinha ensino mútuo? No templo? No tabernáculo? Na sinagoga? Na casa. Então, na casa, Érica, aqui, ó. Ensino mútuo. Tem texto bíblico para isso, tá? A gente vai ver agora aqui. A coleguinha, Vitor Hugo, pode vir aqui, ó. Pode colocar aqui na casa, oração. Marta, a palavra. Já tem aqui. Já tem aqui, tem aqui. Pode colocar aqui embaixo. Não é ensino mútuo, é educação bancária. A criança não sabia nada, não tinha o que dar feedback. A criança tinha que ouvir o dirigente e aprender. E é essa educação que a gente veio herdando dos Carlos. Hoje é diferente, hoje é uma construção. Obrigado, viu, gente? Ó, voltando aqui. No tempo, na sinagoga, ocorriam alguns. Deixa eu usar uma expressão. A liturgia do templo e do tabernáculo, idêntica, embora não esteja tudo aqui. Só mudam as dimensões um pouco e o material da construção. A liturgia da sinagoga é outra. É outra, tá? Mas aqui também tem dirigente, tem leitura da Torá, profetas, palavra. Marta, vamos lá para você. A hora que puder perguntar, chama isso. A hora que puder, eu aviso. Deixa eu fechar a ideia aqui primeiro. Pode colocar aqui embaixo da sinagoga a música. Ok? Já já eu vou abrir e vai começar aqui pela minha maneira de dizer. Já já. Quero fechar uma ideia aqui. Se você parar para observar, na sinagoga não tem sumo sacerdote, nós temos dirigente. Na sinagoga, lê a Torá como lia também lá no templo. Profeta, lia também seus profetas, lia essa palavra e tinha música. Você vem para a reunião das casas, já vai ser outra liturgia, com alguns componentes daqui e dali. Alguns, não todos, mas a liturgia já é outra. Tem um dirigente líder, que é o dono da casa, que a gente leu. Saúde a igreja na casa de Prisciliaco. E assim vários cristãos que tinham igreja na sua casa. A palavra, leitura da Torá, profetas, tudo aqui é palavra. Tá? Acontecia música, acontecia lá. Ensino mútuo acontecia lá. E orações aconteciam lá. E eu quero que você abra a sua Bíblia lá em Colossenses. Capítulo 3, verso 16. Há vários textos similares a esse que vou ler, mas eu vou ler apenas esse. Depois eu abro a pergunta. Colossenses 3, verso 16.
16. Bom, vamos lembrar primeiro, quem escreve a carta à igreja de Colosso, o apóstolo Paulo. Ele está escrevendo uma carta à igreja que se reúne em... Aliás, uma pergunta. O apóstolo Paulo está escrevendo uma carta à igreja que se reúne em... Então ele não está escrevendo uma carta para o prédio, certo? Está escrevendo uma carta para os crentes, que formam a igreja. Verso 16. Essa igreja que o apóstolo Paulo escreve está se reunindo em Colosso, presta atenção que eu vou dizer. Ela não está no tabernáculo, primeiro que não existia mais. Ela não está no templo. Primeiro porque o templo. Vou fazer uma pergunta agora aqui. Eu ia responder, quase saí, segurei. Quando o apóstolo Paulo está escrevendo as cartas, o templo tinha caído ou estava em pé? Isso parece que não tem significância, relevância nenhuma, mas aquilo que a gente sempre vem pedindo para os irmãos anotarem, atentarem, quando a gente fala de história e geografia bíblica, quando eu tenho na cabeça, o apóstolo Paulo está escrevendo isso, essa igreja aqui está se reunindo onde? Para estar acontecendo esse tipo de coisa, esse povo está onde? O apóstolo Paulo escreveu, o templo estava em pé, estava caído, esse povo estava na sinagoga, estava na casa, estava onde? Tarefazinha de casa, tá? Onde esse povo estava? Tinha sido? Será? Depois de quando? Paulo vem depois de Jesus Cristo, com razão. Só que o templo foi destruído 27 anos depois de Cristo. Ele se assunto ao céu. No ano 70. Paulo morre por volta do ano 64, 66 depois de Cristo. Então eu já respondi, tá? Quando Paulo está escrevendo, o templo está em pé. Fechou? Então tinha o templo e a sinagoga? Templo, sinagoga e casa. Os três estão, não só os dois, os três. Templo, sinagoga e casa. Mesmo quando se reunia num, no outro, não. Diferente. Vamos ver aqui para quem Paulo escreve. Colossenses 3,16. 3,16. Já me perdi. 3,16. Olha lá. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos. Lê comigo. Mutuamente. Em toda a... Louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão em vosso coração. Verso 17. Principalmente 17. Só 16 que responde. E tudo que fizerdes, seja em palavra, seja em ação. Termine de ver comigo todos. Fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Era impossível uma liturgia cultica no templo, na sinagoga, em nome de Jesus Cristo, como o apóstolo Paulo diz aqui, porque os dirigentes da sinagoga rechaçavam Paulo e Barnabé quando ele ia lá e pregava e se convertia. E aí, não só Paulo, Silas, Barnabé e os apóstolos que iam pregar na sinagoga, e depois que muitos se convertiam, para onde você acha que aqueles que se converteram ao judaísmo, mas ouviram o evangelho na sinagoga, se converteram? No próximo reunião eles iam onde? Porque não tem ambiente mais na sinagoga para esse povo. Ah, opa, joia! Eles vieram para as casas. Então, Paulo está escrevendo a igreja em Colosso que está reunido na casa, porque é na casa que havia ensino mútuo. Um ensinava o outro, um exortava o outro, um admoestava o outro, um orava pelo outro. Isso não existia na sinagoga nem no templo. E a igreja era perseguida, né? A igreja era perseguida aqui, perseguida aqui, perseguida aqui. Aqui ela era mais perseguida ainda. Foi aumentando, né? A perseguição. Então, quando a gente olha para Colossenses 3,16, o apóstolo Paulo está escrevendo para uma igreja que está reunindo-se na casa.
4,15. E sabeis também vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante dar e receber, senão unicamente vós, outros. Gente, perdão, eu li o 4,15, mas refere, perdão, já vou corrigir aqui. É que o ventilador está batendo nas páginas da minha Bíblia e eu li outro. 4,15. Saudai os irmãos de Laodiceia e Ninfa, e a igreja que ela hospeda em. É bíblico então que a igreja estava se reunindo lá, e que o líder e o dirigente não era nem o ancião aqui, nem o sumo sacerdote, mas era o dono da casa, aquele que abre as portas. Vocês lembram daquele texto? Eu não lembro agora em inglês correto, mas estava ocorrendo uma reunião da igreja e Apolo está pregando. Priscila e Áquila estão sentados, ouvindo Apolo pregar. Acaba a reunião, Priscila e Áquila, com toda a sabedoria, chega Apolo, que eloquência para a pregação. Apolo, que joia. Mas senta aqui, filho, tem algumas questões aqui que você fugiu, de fato, daquilo que a Bíblia diz. O nosso livro vai, tá? Esse ensino mútuo. Vai Priscila e Áquila levantar e questionar o sumo sacerdote. Vai Priscila e Áquila levantar e questionar o dirigente da sinagoga que acabou de falar. Porque era inquestionável. Assim como infelizmente hoje em alguns meios religiosos é inquestionável aquele que está à frente, principalmente aquele que gosta de ter o poder e manipular. Bom, houver essa abertura, a gente procura fazer isso aqui. Ok? Então nós estamos chegando aqui numa configuração da igreja que está se reunindo na casa. Agora eu abro aqui, Maria José. Quando, no versículo 17 de Atos, capítulo 3, Paulo razoou com eles durante semanas ali. Aqui a gente já tem uma perspectiva de que Paulo estava querendo, como o senhor disse ali, quando ele falou de Jesus, ainda Jesus não tinha. Ainda ali eles não tinham o Novo Testamento. Não, isso porque o Novo Testamento eles estão sendo personagens, né? Então, e Paulo quis ali colocar para os dirigentes uma desconstruçãozinha para os dirigentes, por isso que eles foram enxotados daqui. Como o senhor falou, não tinha diálogo, essa abertura, que nem para nós hoje, o senhor falar, eu dou abertura para vocês pesquisarem. Isso. Mas nós nunca, por exemplo, não coloco assim, eu nunca vou chegar, eu posso até não concordar, mas às vezes eu não vou ter condições de te explicar porque eu não concordo em certas coisas. Mais tempo, insiste. Não, eu vou insistir, lógico, mas eu acho que você estuda, o senhor estuda bastante, né? Eu sei que eu vou estudar, eu gosto disso. Mas aqui Paulo quis fazer uma desconstrução. Não ainda, sabe por quê, Maria José? Eu entendi a sua pergunta. Porque o apóstolo Paulo, ele está falando para um povo que vinha mantendo as escrituras aos quais eles criam. A desconstrução existe quando já houve uma concepção de fatos. Então, estou desconstruindo fatos que você e eu concebemos. Eu não, a história está estudo. Como os judeus eles viam apenas a Torá e os profetas, e eles não atentavam que Cristo ainda tinha vindo, então não é uma desconstrução. Paulo, na verdade, está anunciando algo que o Antigo Testamento vem prometendo, com o nome de Messias, não de Jesus Cristo. Jesus Cristo vai entrar tudo bem depois. Só que para eles isso ainda não havia acontecido. Agora, eles não tinham um Messias. Tinham esperando, mas não vinham. Messias que não foi esse que não foi esse. Agora a desconstrução, não, mas conosco sim, por quê? Porque hoje nós temos o Antigo e o Novo Testamento e cremos em Jesus Cristo que já veio, morreu e passou pelo processo. E a gente, crendo nesse Jesus Cristo, melhor, nós, quando a gente vive o culto e vive as reuniões, hoje que eu tenho trabalhado aqui, hoje, ainda crendo em Jesus Cristo, a gente vive mais a liturgia templária do que a das casas. Havia desconstrução para a gente. Que assim, nós temos uma gama de informações. Esses judeus não. Eles não tinham o Novo Testamento, nós temos.
Só mais um? Pode falar. E isso aí que está sendo mexido, vou colocar assim, tá? Sim, está mexendo, Doce. O senhor está mexendo? Eu não, nós. Estamos juntos. Vamos lá. Mas isso aí já é uma preparação para a perseguição? Preparação da perseguição, qual? O que você está dizendo? Nossa? Não pensei nisso. Não tem problema. Porque, pelo que está aí nas coisas vai ser mais eficazes. Não, sinceramente eu não enxerguei isso, viu, Maria José? Pode ser que você viu, eu não vi. Tá? Não estou dizendo que você está errado, não, por favor. Mas não é essa a ideia, não. Tá? Eu peço que vocês abram comigo Efésios 5, 19, 20. O texto que você falou, você vai ter isso aqui, Fala no microfone, por favor, ergue a mão. 24. Nesse meio tempo chegou Efésio, um judeu chamado, natural de Alexandria, chamado Apolo, homem eloquente e poderoso nas Escrituras. E ele, instruído no caminho do Senhor, sempre fervoroso de espírito, falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus, conhecendo apenas o batismo de João. Ele, depois chegou a falar ousadamente na sinagoga, ouvindo, porém, prisciliado, tomado no consigo e com mais exatidão lhe expuseram o caminho de Deus. É esse mesmo. Ele conhecia até o batismo de João. Na verdade, Apolo é aquele que tem na sua cabeça uma cultura judaica, né? E prisciliado já tem em Jesus Cristo. E aí ensina ele. Ó, o Evangelho já ultrapassou o batismo de João, que foi mais longe do que isso. Vamos ler Efésios 5, 19, 20. Vai ser uma repetição do que a gente leu lá em Colossenses. Efésios 5, 19, 20. Falando entre vós, com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, tendo direito do favor, em nome do nosso Senhor, sujeitando uns aos outros no temor de, primeiro, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Só era possível isso na casa. Sujeitando uns aos outros, você queria que um sumo sacerdote se sujeite ao outro. Por isso que Jesus Cristo chega para a liderança dele, ali, Pedrão, Tiago, fala assim, ó, vem cá, Pedrão, senta aqui, dá uma bacia com água aí, e Jesus vai lá no pé. Pedrão tira o chulezão dele da parada, né? Meu pé não, senhor. Aí Jesus ensina ali naquela questão do lava-pés, que a gente precisa olhar para o outro, se relacionar com o outro, jamais de nariz no pé, soberba, arrogância, e achar que é mais, mas para servir o outro. Isso aqui, impossível, esquece. Aqui, esquece. Isso aqui só passa a ser possível aqui. Vamos dizer que mais fácil. Aqui. Ok? Pastor, Quem? dentro da pergunta da irmã Zezinha, eu queria saber da dificuldade da comunicação da época, que não, por não ter a escritura aí do Novo Testamento ainda organizado, aprove a Deus, através do Espírito Santo, iluminar Paulo, e ter essa sabedoria de entrar dentro dos templos judaicos, né? E trazer a palavra e converter, ter essa conversão, né? Então a gente vê isso acontecendo dentro do templo de Deus, onde eles não queriam, eles não interessavam sinagoga. E é um povo de raça pura, e através da palavra de Paulo, aqueles irmãos, alguns se convertiam, e a gente podia se reunir na sinagoga, porque as ideias não batiam mais, certo? Sim, por isso que eles iam para as casas, os cristãos. E hoje nós temos essa organização, nós temos a palavra, nós temos o Novo Testamento, nós temos o Google, né, como meio de pesquisa, temos várias coisas. Ainda o que nos impede das reuniões é o horário, é o pastor que não fala o que eu quero ouvir, é a igreja que não tem o Espírito Santo, é onde não acontece nada e minha igreja é fria. E aí a gente junta tudo isso com mais um pouco de algumas outras questões. São pessoas que ainda não entenderam a igreja. São pessoas que não entenderam a igreja, né? Somando tudo isso que está passando
sendo colocadas aí pelo Pastor, diga-me. eu estou vendo assim, e eu convivo com várias pessoas, os tais desigrejados de hoje, Sim. e eu vejo que a gente não tem equilíbrio, na verdade, né? Aí está se falando que tanto havia nas casas, como na sinagoga, quanto no templo. Mas hoje a gente vê um povo desigrejado que se reúne de casa em casa, que não aceita ir aos templos. Eu queria saber o que eles vão por esse caminho aí, se investe só para o lado da casa. O que acontece? É um desequilíbrio mesmo, né? Isso é um desequilíbrio. Eu vou começar a responder hoje, Márcio. Eu vou terminar a resposta quando a gente passar pela Basílica e Templo e Reforma Protestante. Mas eu vou começar a responder um pouquinho hoje. Esse pessoal que diz não querer frequentar o templo, a igreja institucional, que eles vão se reunir nas casas, de fato, em parte, esse pessoal está cansado da igreja institucionalizada. Esse pessoal, de fato, eles estão cansados da hipocrisia que eles veem naquilo que acontece na igreja institucionalizada. Esse pessoal está cansado desses pastores, pastoras, bispos, apóstolos e apóstolas que se intitulam semideuses dentro de suas igrejas e que tem que colocam uma aura espiritual maior do que os demais, que a vida não dá base para isso. Ponto. Vírgula. Também, em parte, esse pessoal é um pessoal que descambou, aí usando a questão do desequilíbrio, que eles não querem se submeter à autoridade, eles não querem se submeter uns aos outros, eles não querem ter compromisso, eles não querem ter organização. Então, o povo que quer viver não tem engajamento, não tem aliança. Então, há essas duas coisas. Há, de fato, os verdadeiramente machucados e há aqueles que não querem saber de organização, não querem saber de ter que se submeter ao irmão, admoestar. Não quer saber de ter essa seriedade de domingo após domingo estar aqui. Para pensar, nós estamos na quarta aula. Imagina um irmão que não pegou a primeira, a segunda, a terceira e a quarta. Ele vai chegar domingo que vem na quinta aula. O que ele vai te servir? Primeiro que ele vai falar, o que está acontecendo aqui? O que eles estão ensinando? Você entendeu? Então esse descomprometimento, muitas vezes é o que essas pessoas usam. Uma outra parte é o povo do mercado religioso. As pessoas que vão à reunião de uma igreja, não para se envolver e seguir o Cristo da palavra, mas para consumir o Cristo da palavra, para receber a bênção, para receber um louvor gostoso, para receber uma palavra que vai resolver todos os problemas dele. E ele sai pela porta do templo, que a gente chama de templo da reunião, sai pela porta da casa sem comprometimento nenhum com ninguém. Então também tem esses, né? Que querem só consumir o evangelho. Por isso que tem um livro, Tempo, Mercado, do professor e pastor Leonildo. Depois eu vou lembrar o nome, tem mais uma terceira nome. Um livrinho de 800 páginas. É uma tese de doutorado dele a respeito do mercado religioso, isso na década de 90. Então a gente. Você viu que a resposta é ampla, né? Agora eu quero falar uma coisa para vocês. Eu comecei a ler o livro ontem. Eu estou assim, comendo o livro, literalmente. É um livro do Filipe Yancey. Vocês conhecem, pelo menos já ouvi falar com você. Nem todo mundo tem obrigação de conhecer. Mas alguns já ouviram falar, porque eu já mencionei Filipe Yancey aqui. Principalmente aquele livro que não é todo mundo lê, A Maravilhosa Graça. Né? Só que eu estou lendo um livro titulado pelo Filipe Yancey, que é Alma Sobrevivente. E aí o subtítulo é Apesar da Igreja, eu ainda sou cristão. Gente, eu li de 300 e poucas páginas. Hoje eu peguei 40 páginas ali de manhã. Filipe Yancey, um homem de Deus, se viu como um desses desigrejados, cansado da instituição. Uma instituição que não gostava de ser questionada, uma instituição que não repensava, uma instituição que mantinha uma religiosidade, mas estava distante do Evangelho de Jesus Cristo. Seus cultos, suas orações, suas leituras bíblicas. E eu acabei de ouvir uma vaga parando de alguma coisa, mas ele foi um desses inquietos, né?
E Martin Luther King foi um grande líder ali, a questão da escravatura nos Estados Unidos. E ele é um desses citados ali pelo Filipe Yancey. E olha o que o Filipe Yancey fala. E se ele escreveu isso, eu tenho o direito de falar, porque é para quem quiser ler. Ele fala assim, ele frequentou a igreja desde criança. Na verdade, ele morava com a família dele num trailer, num estacionamento do chamado igreja. E ele cansou de ver algumas coisas. E ele fala assim, apesar da igreja onde eu sou cristão, não porque eu vi o cristianismo, na maioria, na minha convivência na igreja, mas porque eu vi o cristianismo, ele começa a citar o Dostoiévski, o Martin Luther King, eu vi o cristianismo na vida de Mahatma Gandhi. Ele dá um chute na cara, você vai lendo assim, só que depois você vai ler a história dessas pessoas que não eram frequentadores da igreja, mas ele diz assim, ó, os princípios de Jesus Cristo eu vi nesses homens. Ele cita outros vários nomes, né? Ele cita vários outros nomes. Então, olha que ele coloca assim, apesar da igreja eu sou cristão, e aí, Márcio, eu quero dizer para você assim, continue orando com muito amor e graça por esses desigrejados que você conhece. Eu conheço mais um par. Porque esse povo todo está para voltar. Presta atenção no que eu estou falando. Não é para voltar para a caixinha que a gente consegue. Voltar para o Evangelho e o engajamento de Jesus Cristo. Não é para a caixinha que a gente acha que é a única. O Evangelho de Jesus Cristo. Mas além de toda a questão mercadológica, o povo está muito machucado. Está muito machucado. Né? Então vamos orar por eles aí. Né? Pastor, voltando para casa, né? Voltando para casa. Eu louvo a Deus pela casa, né? Eu louvo a Deus pela casa, porque lendo no templo não tinha lugar para gentil. Né? Jesus, quando vem, nos encaixa aí, né? E nós nos encaixamos nos gentios. Então, louvando a Deus, porque não tinha espaço para os gentios no templo. É isso. Não tinha espaço para o gentio no templo se ele quisesse se tornar um daqueles que frequentavam o templo. Ele teria que passar pela circuncisão. Tanto no templo quanto na sinagoga. Aí lembrando o seguinte, eu pedi para vocês pesquisarem, antes da gente chegar no final da aula aqui, porque o celular está avisando. Lembrando, eu passei aqueles 2 vídeos em 3D do domingo passado aqui, né? Quem prestou atenção nisso? Eu pedi nessa questão da liturgia e de tudo mais, das divisões. Templo, sinagoga, casa. Eu já abro a pergunta. Eu quero que você pense comigo algo aqui. Atos, capítulo 3, capítulo 4. Abre Atos 3 primeiro, por favor. Antes de ler o capítulo 3 e 4, eu vou falar os versículos ainda, abra lá em Atos 2, que há 3 domingos atrás eu preguei esse texto. E eu dei uma pincelada para quem estiver acompanhando a escola dominical vai sacar rapidinho isso aqui. Não dá para eu explicar tudo na mensagem. Atos 2, conhecido texto da película de versículo 43 e 47. Perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Presta atenção no que eu estou falando. Eles perseveravam na comunhão, no partir do pão e nas orações. Verso 43, em cada alma havia temor, muitos sinais e prodígios, né? Todos os primeiros estavam juntos, tinham tudo comum, beleza? Eu quero pegar aqui, 46. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partindo o pão de casa em casa, tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração. Eu vou ler agora para dar um sentido melhor. Verso 42 e 46. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Verso 46. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partindo o pão de casa em casa. Pergunta. Quando a gente lê Atos 2, 42 a 47, que numa primeira leitura,
a gente vê, essa crentaiada aqui perseverava diariamente no templo, nas casas. Quem perseverava diariamente no templo e nas casas? Pergunta? Todos? Antigos? Olha só, vou retomar aqui, 42. E perseverava na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas... Onde tinha comunhão, onde tinha partir do pão? Pastor, mas fala tempo. Eu sei, calma. Aqui uma parte, aqui outra parte, e aqui outra parte. Então não pega a narrativa de Atos 2, 42, 47 e diga: todos eles estavam todos os dias no templo e nas casas. Mas o texto está dizendo, então, você tem que ler capítulo anterior, capítulo posterior. Primeiro que esse povo também trabalhava e estudava. Eles tinham que fazer além de ir ao templo e além de reunião na casa, como nós temos hoje. É certo, irmãos? Você tem condição de estar todos os dias no templo, nas casas, pequenos grupos? Mas também não, porque eles também trabalhavam e estudavam. A gente acha que o povo da Bíblia só vivia questão. Não, eles trabalhavam e estudavam. Então quem estava? Quando eu falei para os irmãos que, primeiro, que é impossível geograficamente de estarem todos no templo e todos na sinagoga, ou todos na casa. Quando Pedro prega no capítulo 2, quantos se convertem? Em que versículo? 41? Olha o verso 41 do capítulo 2. Então os que aceitaram a palavra foram batizados havendo uma décima naquele dia de quase 3.000. Quem se lembra de 3 minutos atrás eu comecei a pregar, porque eu sempre pregava de 2, 42 a 47. A gente vai estudando, vai aprendendo mais, falando, tem que pregar o 40, a partir do 41. Porque o 42 e o 47 está falando dessa turma aqui, do resultado do 41. Quem viu o filme em 3D aqui domingo passado e viu que tanto Paulo como Silas e outros apóstolos pregavam, a Bíblia fala no templo, na nossa cabecinha, a gente imagina que eles pregavam onde? Lá dentro, né? Não é isso? A princípio, vamos ser honestos. Só que a gente viu que a dimensão do templo não permitia essa multidão lá dentro. E outra, no templo, átrio e santíssimo lugar, só entrava sumo sacerdote e sacerdote. O povo não podia entrar no templo. Tinha que ser sacerdote e sacerdote. Mas pastor, a Bíblia está falando que é no templo, porque o templo não consegue só a nave. O templo consegue no pátio. Lembra do pátio? Que a gente viu aqui? Lembra que eu coloquei aqui no domingo passado o pórtico de Salomão? E eu citei os textos. Então Paulo, Pedro, daqui a pouco a gente vai ver, e Jesus pregam no pórtico de Salomão, no pórtico do templo, que é aquela lateral coberta grande. O povo estava ali naquela área coberta, externa, no pátio, no Pedrão pregando, Paulo pregando. Jesus, quando entrou e fala, o povo se converte. Porque no templo não entra quem não é sacerdote, quem é sumo sacerdote. Já é a mesma configuração também vai. Pastor, na pesquisa que eu fiz, tinha separação até para as mulheres ficarem no lugar. Tinha, tem. E os gentios no outro. Isso. Zezinha, eu vou pedir para você guardar essa aí, quando a gente chegar aqui na Basílica e no templo, no século IV. Pastor, Irmão, domingo passado, domingo que vem, eu vou ter que já chega ali. pastor, Diga, irmão. onde que estou tentando achar aqui aquele texto que mais de 120 mil almas se converteram? 120 mil almas não. 120 pessoas em Atos 2 estavam reunidos na sinagoga, orando, porque Jesus falou, não saiam de Jerusalém até que venha sobre vós o Espírito Santo. Atos 2, 120 pessoas. Aí Pedro, em Atos 2, depois que o povo é cheio do Espírito Santo, 120 que estão na sinagoga, eles saem para a rua, para a praça,
Todos os judeus que vieram dos 4 cantos da terra, Pedrão está em praça pública pregando, aí se converte esses 3.000. A igreja salta de 120 para 3.120. Só que essa igreja é maior, gente. No capítulo 4, você já leu? Você esqueceu, se lembra? Que Pedro vai entrar lá no templo, no capítulo 4, assim, e ele vai pregar de novo. E lá, no pórtico de Salomão, mais 2.000 pessoas vão se converter. Mas só contaram os homens também. E só contaram os homens, sem contar as mulheres e crianças, que elas estavam lá. Agora, para analisar. A igreja que a gente fala, por isso que eu digo que é impossível. Quando a gente lê Atos 2, 47, imagina 5.120 pessoas reunidas todo dia no templo e na casa. Não dá, gente. Depois de nós concebermos toda essa caminhada aqui, por isso que a gente não está caminhando à toa, eu vou para o texto do Bíblia e volto para cá. Como que você vai colocar 5.120 pessoas no pórtico de Salomão? Não dá. Nem no pátio. Não cabe. Por isso que eu pedi a pesquisa das divisões e a dimensão. Não cabe. Nem em pé. Nem um em cima do ombro do outro. Não cabe. Então, como que a gente explica Atos 2:42-47 que fala que eles estavam diariamente lá? Então eu vou retomar o que a gente vem trabalhando até agora. Vamos lá? Pedro, Paulo, Silas, Barnabé, Jesus entrava na sinagoga, entrava no templo, pórtico de Salomão e pregava o evangelho. No templo, o judeu estava ali e também gentios, no pórtico de Salomão. O evangelho era pregado, eles, Jesus se convertiu. Na sinagoga tinha também gregos e outros que não eram gentios. Ouviu o evangelho e se converteram. Esses que se convertiam ao evangelho da graça, tem ambiente para continuar vindo aqui? Tem ambiente para continuar vindo aqui? Mas tem ambiente para continuar vir aqui. Ok? Olha só como a questão vai. Mas e aqueles que estavam no templo? Sabe aquela história? A pessoa crê em Jesus Cristo, converteu o evangelho, mas a tradição dele está arraigada. Então ele vai continuar um pouquinho aqui. Então, quando fala que todos esses 5.120 estavam diariamente no templo, nas casas, vamos colocar aí, vai, 500 entravam num dia aqui, no outro dia entrava 300, aqui na casa, e aqui não uma, né? Mas várias casas, dezenas de casas, entrava uma turma. O que o texto está dizendo aqui, diariamente, tinha convertidos ao cristianismo, insistindo aqui e vindo aqui. Só que é um pouquinho por dia, tá, gente? Mas diariamente tinha gente lá. Mas não põe na cabeça que a multidão toda, 5.120, aqui de manhã e aqui à tarde e à noite. Porque eles tinham mais o que fazer, trabalhavam, estudavam. E não cabia. E alguns ficam sem ambiente aqui. Por isso que a igreja nas casas, funcionando, vai crescer. Você imagina esses 5.000 cacetados aqui. Tem que ter aí, vamos lá, se for pensar no que era a arquitetura do passado, pelo menos umas 150, 200, 300 casas para completar essa turma toda aí. Né? Mas ainda a gente... Quem estava querendo falar? Diga, Tom. Eu estava analisando aí, pastor, e vemos, por exemplo, no templo, né? O templo começou lá com Salomão, né? Sim. E que era um homem de Deus. Sim. Mas isso também foi, depois caiu na mão de pagãos, não foi? Se vamos falar assim, a liderança, não foi tendo aquela manipulação toda de governo e essas coisas tudo aí no templo também, sinagoga, que foi chegar depois na casa como perseguindo, né? Tudo. Então, você vê o início foi um negócio assim diferente, né? São duas coisas, Tom. Se eu entendi a tua pergunta, senão você fala, pastor, isso que eu estou dizendo, outra coisa, você pode me interromper. O templo, tabernáculo, Deus levanta Moisés, me orienta, Moisés, avisa tudo que é para construir assim. Aí Deus institui lá no livro de Números os sacerdotes, os levitas, que vai montar tabernáculo, carregar tabernáculo, e aqueles que vão cuidar da parte da música, que vão cuidar da questão do sacrifício, ok? Templo, Davi quis, mas Deus falou não, é Salomão. Salomão constrói do jeito que Deus manda. E coloca o sumo sacerdote, toda a classe, igual lá no tabernáculo, para fazer como deveria ser feito. Ponto.
Então assim, quando a gente fala que o tabernáculo e o templo, aquilo que acontecia lá e como acontecia lá, não serve mais para hoje, não serve para hoje, mas para aquela época serviu e era necessário, porque tudo que acontecia lá, desde o mobiliário, os ritos, apontava para Jesus Cristo. Foi bom, serviu, mas Cristo veio, cumpriu, não tem necessidade mais desses ritos e dessas exclusividades sacerdotais aqui. É nesse aspecto. Não está dizendo que não foi bom e que não serviu. Foi bom. Agora, quando você coloca, mas houve também a corrupção na sinagoga? Não houve. Quanto ao ser humano, houve. Mas não é a princípio por causa dessa corrupção que o templo é destruído. Então, no templo, não existiu assim uma manipulação do governo, não chegou a ter isso, não. Foi até o final do tempo, foi do jeito que Deus queria. Não, você está conseguindo foi. entender o que eu estou querendo perguntar? Até onde eu me permita conhecimento bíblico, pode ser que eu desconheça, até onde eu sei, o tabernáculo e o templo caminhou do jeito que Deus pediu, até que Jesus adentra lá no templo, que não é o retângulo quadrado, mas é o pátio, e vê aquele povo lá vendendo animais, aquela casa de campo, pegando para o povo que vinha fazer sacrifício. E aí Jesus arrebenta com tudo, quebra com tudo, chicoteia o povo, derruba a barraquinha daquele cabelão todo lá. Ali a corrupção entrou. Ali. Ok? Nesse aspecto. Mas quando Jesus fala que iria cair no templo, não é por causa daquela corrupção. É porque ele veio, estava prestes a morrer, e tudo ia se cumprir. Não teria mais necessidade. Então a corrupção bíblica que eu posso dizer que aconteceu lá, foi essa. O mercado tem instituído lá a questão do sacrifício do povo. Certo? Agora, que existia sacerdote corrupto e profeta corruptos, tranquilo, o Antigo Testamento está aí para mostrá-los nesse aspecto. Que oferecia sacrifício. Malaquias fala disso, o profeta Malaquias. Você sempre me trazendo aqui animal humano, manchados, esses animais porcaria aqui, e fica retendo o melhor para vocês. Deus não quer esse sacrifício. Ele vai pegar esse. Eu vou usar a expressão que está lá, tá? Ele vai pegar esse excremento aí que você está trazendo e vai lançar na tua cara. O profeta Malaquias diz isso. Então, pastor, eu estou entendendo. Aí mais ou menos melhorou bem o que eu estava pensando. Mas eu falo assim, porque Davi, Salomão ali, eles eram cristãos e eles queriam que a coisa andasse do jeito que Deus queria. Assim, Davi e Salomão não eram cristãos. Davi e Salomão eram judeus que criam no Messias que viria. Certo. São judeus. Temiam a Deus, vamos colocar assim. Só que eles morreram e depois veio outros reis pagãos aí e tal, e eles também, cara, tinham alguma, vamos dizer, eles manipulavam ali no templo alguma coisa. Manipulavam, sim, porque Josias vai trabalhar a restauração do templo, né? Porque há uns reis ali que profanam o templo. Existe isso, se profanar o templo. Aí Josias vem e estabelece o sacrifício como deve ser feito. Então sim, esse aspecto, essas corrupções. Entendi. Mas não de governo de fora. Roma não ingeria o que os líderes faziam lá no templo de Baal. Certo? Obrigado. Sobre o quê? Diáspora. Vamos falar. Domingo que vem. É que acabou, eu estourei o tempo, porque eu joguei 2, 3 vezes aqui, ó. Eu estourei o tempo. Isso, vou pegar para ela depois. Capítulo 8 de Atos, tá, Zezinha? Aí depois a gente continua do livro, a diáspora. Capítulo 8. Nós estamos encerrando a aula aqui. Nós vamos ter daqui a pouco meia hora de café. Não mais meia hora, 23 minutos, porque eu comi um pouquinho de tempo. Aí nós vamos descer ao salão de festa, tomar um cafezinho, beber uma água, bater um papo com o povo. Quando for 18 para as 8, sobe para cá, porque a gente vai iniciar o culto às 15 para as 8. Ok? Nosso culto de louvor e oração a Deus. Deus nos tem dado, durante a semana que nós estudamos a palavra de Deus, uma mensagem de esperança, de conforto para nós, que aqui viemos e aqueles que ainda chegarão. Então é importante que você participe do culto conosco. Tá? Por favor, tá bom?
As perguntas que você tem aí, muitas coisas que eu falei, está na página 2.2 que você recebeu. Até o Pórtico de Salomão, eu coloquei uma foto aqui com Jesus ali, que remete, não é Jesus isso aqui, tá? É uma analogia, tá bom? Tem várias coisas que nós falamos aí. Nós vamos retomar domingo que vem na nossa aula, depois. Parabéns pela participação de vocês, aqueles que estão aí se aplicando ao estudo. Gente, deixa eu colocar um negócio para vocês. Eu falei que no passado, vou falar hoje. O que a gente viu até agora é muita coisa ou é pouca coisa? Então eu quero falar para você assim, é e não é. Eu vou falar para o que ainda estamos por ver. Isso aqui é um grãozinho de areia que a gente viu até agora. É só um pouquinho. É só um pouquinho, tá? Então eu quero que você pegue esse bastante e não ache que a gente está chegando, e não venha pensar que a gente está chegando no fim. A gente só está começando. Muito tempo. E olha, tudo isso aqui que eu estou fazendo aos poucos é o recado que eu coloquei na lista de transmissão hoje. Isso aqui é alicerce. Porque a hora que começar a cair a ficha, vou usar um português mais antigo, a hora que começar a cair a ficha na cabecinha de cada um de nós vamos pedir perdão para Deus, nós vamos falar, Senhor, nos dá graça, porque a gente precisa ressignificar muita coisa na nossa vida. Ok? Só que precisa desse alicerce aqui. E se prepara que vai ter irmãos nossos lá na frente que vai falar: esse conselho está doido. Como é que deixa o pastor para fazer isso na igreja? Sabe por que ele vai falar isso? Porque ele é um desavisado e não participou dos estudos. Mas eu estou preparado para receber esse tipo de crítica. Aquela pessoa que pega o bonde andando, entendeu? Ele não sabe explicar. Só que tanto o conselho quanto o pastor teve uma conversa muito séria antes para a gente começar isso aqui. E é um caminho que a gente está trilhando aí, que é pouco ainda, mas é alicerce. Tem muita coisa por vir para que eu e você, mas eu quero dizer para você, é bênção, tá? É bênção. Vai mexer no conforto de muita gente, vai tirar o chão religioso de muita gente, mas é bênção. Nós vamos dizer como é gostoso viver o cristianismo puro e simples, como Jesus propôs a ser vivido. Mas por questão de desconhecimento e em parte de teimosia, institucionalmente a gente vem sendo sufocado. E as pessoas não querem parar para pensar e questionar. E está comum, né? Vamos continuar. Então olhe por isso, tá? Procure não faltar nos estudos, para que você de fato possa fazer parte desse processo na vida da Igreja Testemunho da Porta. Nós vamos encerrar nossa aula, vamos orar. Aniversário de casamento do Dodô, da Cris. Cadê a Cris, Dodô? Está lá embaixo. Vem cá, meu irmão, vamos orar por você e ela, são uma só carne, uma parte está aí. Vamos orar por ti. É que o Dodô é timidão, gente, a cara já mais despachado, ele entrega o Dodô aqui. Fica tranquilo, querido. Vamos orar por isso, irmão. Senhor, obrigado por mais essa escola bíblica. Obrigado pela participação e vida de cada um dos meus irmãos e irmãs aqui. Obrigado pela liberdade que ainda temos de estudar a tua palavra. Continue, Pai, teu Espírito Santo nos dando iluminação, compreensão daquilo que é a tua palavra na nossa vida. Te louvamos agora como parte da tua igreja, pela vida do Dodô e da Cris, pelo tempo de casamento que o Senhor tem dado a esse casal e pelo todo o tempo restante que o Senhor tem vida para eles, meu Deus, para viverem esse casamento, na criação dos seus filhos, no amor, na paixão de um para com o outro. Oramos para que a bênção do Senhor continue sobre a vida do Dodô e da Cris e toda a sua casa, em nome de Jesus. Amém, Senhor.